Oi pessoal, meu nome é Jonathan, eu estou representando o grupo que ficou responsável pelo tema de hemorragias digestivas. Eu vou projetar para vocês a apresentação e acho que vocês não vão me ver mais. Grupo composto também pela Astreia, a Carolina, o Guilherme, a Jéssica, a Marina, Paloma, Tayla e o Vanderlei. Primeiramente, as hemorragias digestivas elas podem ser classificadas em altas e baixas. É uma complicação, né, um acometimento que causa um sangramento no interior do trato digestivo. Mas a definição de alta é aquela parte acima do duodeno e o jejum, enquanto é baixa já é determinada quando ocorre abaixo, né, dessas estruturas. E essa divisão ela é feita por um ligamento chamado três. Aqui alguns tópicos que iríamos abordar na apresentação, né? Nós vamos falar dessa definição, da etiologia, fisiopatologia, as manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento, complicações e algumas imagens para vocês entenderem ainda melhor. Hemorragia digestiva alta nós vamos chamar agora de HDA, porque senão fica muito repetitivo esse nome muito grande. Ela é definida como um sangramento decorrente de uma lesão proximal ao ligamento de Treitz. É uma condição comum, com incidência de 48 a 160 casos por 100 mil habitantes, que ocorre 2 vezes mais em homens e aumenta com a idade, e em locais com baixa condição socioeconômica. A HDA ela é responsável por uma internação a cada 10 mil adultos por ano, e a sua mortalidade varia de 10 a 14%. Aqui nós fizemos um mapa mental, né? Colocamos como foco central a etiologia, que é relacionada às causas e às origens da doença. E eu queria dizer primeiramente que é importante entender que o sangramento da HDA faz com que o paciente evolua com hipovolemia. Então há uma queda, né, do volume de sangue dentro dos vasos sanguíneos, o que pode gerar, em casos mais graves, a hipotensão. A hipovolemia ela gera uma diminuição da quantidade de sangue que chega ao coração, aí chamada de redução de pré-carga. Isso pode fazer com que o débito cardíaco seja comprometido. Então, com esse débito reduzido, né, esse débito cardíaco reduzido, a perfusão dos órgãos fica comprometida e isso pode gerar disfunções orgânicas e, em casos mais graves, até a morte do paciente. Bom, dessa forma, o sangramento de úlceras pépticas compõe de 36 a 38% das hemorragias digestivas altas. Eles tratam-se de erosões na mucosa, que acomete principalmente o fundo e o corpo gástrico, mas pode eventualmente também acometer o antro, que é aquela parte pilórica, a parte final do estômago, né? As varizes gastroesofágicas são uma das principais causas da HDA. Ela está presente em 50% dos pacientes com cirrose hepática ao diagnóstico da doença. E dentre os pacientes cirróticos, é importante a gente ver que 1/3 terá hemorragia varicosa, sendo que nos casos de cirrose mais avançados tem uma taxa mais elevada de sangramento. Já entre os pacientes cirróticos sem varizes, a taxa de aparecimento anual é de 7%, sendo 12% a incidência anual de sangramento. Resulta então diretamente da hipertensão postal, devido ao aumento da resistência do fluxo, o aumento sanguíneo da veia porta. A resistência a esse fluxo pode ocorrer pela destruição da arquitetura hepática como consequência da fibrose, que é um aumento do tônus vascular, por disfunção endotelial ou diminuição da disponibilidade de dióxido nítrico. As fístulas não sei falar esse nome. As fístulas aortoentéricas secundárias, elas são secundárias nesse caso, por conta do histórico de cirurgia. Elas acontecem por uma cirurgia da aorta abdominal, que é quando ocorre uma ligação, um canal, essa fístula ela é caracterizada pela comunicação, e a comunicação da aorta abdominal e uma alça intestinal. A lesão de Dieulafoy é uma causa rara da hemorragia gastrointestinal e ela é extremamente difícil de diagnosticar. É uma malformação arterial protusa, ou seja, saliente na mucosa gastrointestinal. E ela é reconhecida como uma importante causa da hemorragia digestiva maciça, apresentando uma alta letalidade nos pacientes. A neoplasia do trato gastrointestinal, lembrando que neoplasia é uma proliferação desordenada de células, onde acaba formando uma massa normal no tecido, e essas neoplasias elas compõem de apenas 3% das causas de HDA,
podendo ser benignas ou malignas, primárias ou metastáticas. O sangramento não costuma ser grave nesse caso. Ocorre também a angiodisplasia do trato gastrointestinal alto, que se caracteriza por uma formação arteriovenosa, telectasias e ectasias vasculares. Elas raramente causam sangramento intestinal agudo, que faz o paciente ir ao pronto-socorro, né? Limitando-se em geral ao sangramento de pequena intensidade. E aí temos aqui a síndrome de Mallory-Weiss, que também é conhecida como síndrome de laceração esôfago-gástrica. Refere-se ao sangramento, né, de lacerações das paredes da junção do estômago e o esôfago, e é induzidos por episódios de vômitos, ou também pode acontecer por tosse muito repetitiva. Aqui as manifestações clínicas, né, elas podem ocorrer por hematêmese. Essa hematêmese é aquele vômito, né, com sangue, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir hematêmese com hemoptise, porque a hematêmese é a presença desse sangue por origem de uma doença gástrica. Já a hemoptise, ela é um sangramento também na boca, né, que passa pela glote, mas ele vem das vias aéreas e do pulmão. Aqui a hematoquésia, que é um termo usado para esqueci, gente. Para a presença de sangue vermelho, né, no ânus, quando tem sangue no ânus, na região anal. Aí é chamado de hematoquésia. Ao exame físico, a gente tem a presença de telangiectasias, que são, né, uns vasinhos finos sobre a pele. As púrpuras, que são umas manchas, né, vermelhas, ou podem ser até meio roxeadas. As petequias, que é um tipo de mancha na pele também. Viscerosmegalia, que é quando ocorre o aumento dos órgãos abdominais. Astite, né, que é a acumulação anormal de líquido no abdômen. Massas e manchas, né, hiperpigmentadas na mucosa bucal também podem aparecer. A hipovolemia, que é um aumento anormal do volume de sangue, e aí vem causando dispneia, palpitações cardíacas, hipotensão ortostática, que também é conhecida por hipotensão postural, né, que é uma pressão quando o paciente levanta de uma vez, e o choque. E outra manifestação é a presença da melena. Melena é quando ocorre uma eliminação de sangue digerido, né? A pessoa está deglutindo, né? Tá com aquele sangue no estômago e ele vai passar pelo intestino, então ele está sendo digerido e as fezes, então, pastosas, elas vão sair na cor escura. O diagnóstico da HDA, ele através da endoscopia digestiva alta, né? Que a gente vai chamar de EDA, é diagnosticado HDA, né? Então, com essa endoscopia que faz o diagnóstico, sendo considerado o exame prioritário nessa condição, além do que deve ser realizado logo possível, dentro das primeiras 24 horas, com o paciente hemodinamicamente estável. Com o EDA, é possível identificar a localização definitiva da origem do sangramento, dos sinais de hemorragia recorrente ou de outros locais com potencial de sangramento. Pode ainda fornecer informação prognóstica importante quanto ao risco de ressangramento iminente, e os pacientes com alto risco devem obrigatoriamente fazer endoscopia precoce, menos de 24 ou de 12 horas da admissão hospitalar. E assim que atingida a estabilidade hemodinâmica ou da pressão arterial, né, fazer essa endoscopia. Já os pacientes de baixo risco, idealmente deveria ser realizado o exame antes das 24 horas, para melhor estratificação de riscos e diminuir o tempo de permanência hospitalar. E aí, pessoal, existe a classificação de Forrest. Essa classificação divide as úlceras em sangramento ativo, sinais de sangramento recente e úlceras sem sinais de sangramento. É através dessa classificação que é possível estimar o risco de um ressangramento, né, se a lesão não for tratada, e avaliar a necessidade de um tratamento endoscópico. Temos então um risco de hemorragia sem tratamento endoscópico 81% para a Forrest 1, e esse risco está em 39% para a 2 e 22% para a 3.
O tratamento endoscópico é indicado para úlceras com sangramento ativo, como nessa primeira imagem do Forest 1, a gente vê o sangramento em jato, né, um sangramento mais lento, mas ativo. Na endoscopia a gente vê que está um fluxo sanguíneo saindo de alguma lesão. E com sinais de sangramento recente também, né? Aqui, como na Forest 2, sangramento recente, um vaso visível, um coágulo que pode ter sido recentemente gerado, e a hematina. E o tratamento endoscópico ele é indicado para úlceras com sangramento ativo. Por meio do Forest, ele é feito então a classificação para a identificação do melhor tratamento que vai ser feito. E aqui no tratamento, né, no caso essa DPU, é uma doença ulcerosa péptica e se faz necessária a administração de um inibidor de bomba de prótons, que é o IBP, por via intravenosa, apesar de não substituir endoscopia em pacientes com sangramento ativo. A posologia recomendada desse IBP é o esomeprazol, 80 mg intravenosa em bolos, seguido de 40 mg venosa também, de 12 em 12 horas, e a infusão intravenosa contínua de omeprazol, de 8 mg por hora. E pode ser indicada naqueles submetidos à hemostasia endoscópica e com alto risco de ressangramento. E aí tem que ter com base também a classificação de Forest, né? Forest 2, 1 e 2, né? São 1, 2 e 3. Os pacientes com baixo risco de sangramento ou sem vaso visível endoscopia, como na classificação de Forest 2 e 3, eles podem ter a indicação de trocar esse BP, que é um tratamento intravenoso, né, por oral, logo após a endoscopia. E o tratamento endoscópico ele pode ser por injeção, que é térmico, mecânico, que é uma injeção, por exemplo, de epinefrina diluída e de agentes escleróticos, né, como o etanol, além de métodos que usam trombose local, como alguns dispositivos térmicos, clipes, né, que são opções terapêuticas. As varizes esofágicas, que tem a indicação, né, de administração precoce de somatalgina e de seus análogos, e que irão atuar por meio de vasoconstrição arterial esplênica, contribuindo para a parada temporária desse sangramento. Facilita, né, a execução do exame e reduz a necessidade de transfusão. As opções são a terlipressina, somastatinas, octotide, e as recomendações mais atuais indicam iniciar uma terapia com um desses fármacos assim que houver suspeita de ruptura de varizes esofágicas. A melhor terapia endoscópica para pacientes com varizes esofágicas é a ligadura elástica. No entanto, elas podem recidivar, ou seja, reincidir, e é bom sempre manter vigilância sobre isso. Se houver varizes gástricas, a abordagem endoscópica muda. A obturação endoscópica com o uso de adesivos de tecido, como o N-butil-2, né, é mais eficaz com a ligadura endoscópica. Esse tamponamento com balões, ele pode ser uma outra abordagem, né, possível para o sangramento não controlado. Se a hemorragia ela for maciça, o tratamento endoscópico não está disponível. Usa-se então o tamponamento com balão como um método temporário. Outro tratamento aqui é a gastropatia portal hipertensiva, que ela é caracterizada pela dilatação dos vasos da mucosa gástrica, e especialmente, né, do fundo e do corpo do estômago. E a gastropatia portal hipertensiva, ela pode ser predita a partir da presença de varizes gastroesofágicas e da classificação de Child-Pugh. Geralmente, né, sua apresentação ela é crônica e não leva o paciente à emergência. O tratamento inicial ele consiste na suplementação de ferro, beta-bloqueadores não seletivos, e caso continue, né, requerendo transfusões sanguíneas, uma derivação jugular. Aí, caso cirurgia, né, uma derivação cirúrgica que pode ser considerada. E essa classificação, né, que eu falei de Child-Pugh, só para explicar, ela é usada para avaliar o prognóstico da doença hepática crônica, principalmente da cirrose. Aqui temos a sonda que tem esse nome muito difícil, que é Segtaken Blackmore, que é uma alternativa eficaz de tratamento paliativo
em vigência, né, da hemorragia digestiva massiva, por causa de varizes, né? E essa sonda, ela tem como finalidade promover hemostasia momentânea por um curto período, então não é algo que vai ficar no paciente por muito tempo, como uma ponte, né, para o tratamento definitivo. O tamponamento com balão, ele controla a hemorragia das varizes esôfago-gástricas em 70 a 90% dos pacientes. Ele consegue controlar isso. Então aqui é um balãozinho, né, que ele controla essa hemorragia digestiva, né? O paciente não tem esse refluxo do sangue para a região esofágica. As complicações, né, dessa sonda é a perfuração do esôfago, embolização do agente esclerosante, estenoses esofágicas e úlceras pós-escleróticas. Aqui algumas imagens, né, da úlcera péptica e das varizes. Nós vamos falar agora das hemorragias digestivas baixa, HDP. Nós vamos falar da definição também, da etiologia, das manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento e as complicações. A hemorragia digestiva baixa é caracterizada pelo sangramento distal ao ligamento de Treitz, então aquela região para baixo, né, do duodeno jejônio para baixo. Eles compõem cerca de 20% das hemorragias digestivas e têm mortalidade menor do que o HDA, a HDA. Em 85% das vezes tem resolução espontânea e nesses casos há 2 a 4% de mortalidade. Nos casos de HDB maciça, os índices de mortalidade sobem para 10 a 15%, variando de acordo com a idade do paciente, as comorbidades associadas e a dificuldade de conter o sangramento. A etiologia, então, apresenta doença diverticular, né? Ela é a causa mais comum da hemorragia digestiva baixa. Geralmente o sangramento ele é indolor e resulta de lesão, né, na artéria penetrante do divertículo. Esse divertículo ele é um apêndice, né, patológico que é criado por uma hérnia na mucosa. E ele se resolve espontaneamente, possui 90% de recorrência. A colite isquêmica, né, que é uma causa comum de isquemia intestinal, geralmente autolimitada. Ela resolve-se espontaneamente e até 20% dos pacientes às vezes precisam de cirurgia, mas somente 20%, às vezes ela some. O intestino ele é mal vascularizado e sofre uma ação adicional da flora bacteriana, e aí predispõe ele a eventos isquêmicos. A ruptura aneurismática, né, eventos de hipercoagulabilidade, vasculites, e a síndrome do intestino irritável, que é a SII, e alguns medicamentos vasoconstritores ou que diminuem a motilidade intestinal podem predispor também à ocorrência dessa colite isquêmica. Já a isquemia mesentérica, ela tem um prognóstico pior, né, muito ruim, porque pode ocasionar necrose intestinal. A trombose ou embolia da artéria mesentérica superior, a trombose venosa mesentérica e isquemia mesentérica não oclusiva, elas estão inclusas dentre essas causas. O divertículo de Meckel, né, ele consiste num tecido embrionário de origem gástrica, mais comumente no ilho. Ele sendo da metade, né, das lesões ectópicas. Ectópicas é aquilo que acontece, né, em posição ou em local anormal, né? E aí, gente, esse tecido gástrico secreta enzimas gástricas que podem erodir da mucosa, causando sangramento. Tem essa prevalência baixa, sendo considerada rara, e afeta comumente os indivíduos mais jovens. A principal manifestação da HDB é a hematoquese ou enterorragia. Os pacientes com trânsito intestinal mais lento, eles podem apresentar melena. E ao exame físico pode haver presença de massas, astites, viscoromegalia, petequias, púrpuras, dor e sensibilidade e a teleangiectasias. Os achados no exame físico, como essas teleangiectasias, podem sugerir uma doença hepática como uma possível causa. E as púrpuras e petequias, elas também podem indicar uma coagulopatia, que também pode ser secundária à hepatopatia, né? E a ausência de dor e de sensibilidade abdominal, ela costuma indicar causas vasculares. Os distúrbios intestinais inflamatórios mais comuns, eles surgem com dor e hipersensibilidade.
E a perda de peso não intencional e alteração do ritmo intestinal, eles sugerem uma causa mais maligna. E pode haver sinais de hipovolemia, sendo a taquicardia um indicador, né, dessa hipovolemia de leve a moderada. E surge também a dispneia, as palpitações, a hipotensão ortotática, né, que indica a perda de pelo menos 15% da volemia, e o choque, que já indica cerca de 40% de perda. Só lembrando que perdas acima de 800 ml de sangue, né, podem desencadear sintomas como fraqueza, aquela hipotensão ortotática, dispneia e palpitações também. A pele do paciente também fica úmida e mal perfundida. E o tempo de enchimento capilar também tem alterações, né? Que são sinais precoces de hipovolemia. Bom, e nos exames para identificar as causas, a gente tem a angiotomografia, né, do abdômen, que ela é o exame inicial de suspeita de perfuração intestinal. Ela precisa de sangramento ativo, localiza a fonte, é pouco invasiva, mas é um método que não é terapêutico e tem a questão da exposição à radiação. A endoscopia, né, ela é um melhor método diagnóstico ainda, porque ela tem capacidade de identificar a etiologia em 70% a 90% dos casos, e ela deve ser realizada em todos os pacientes. Os pacientes com sangramento maciço, eles podem ser candidatos a uma endoscopia digestiva alta, por exemplo, por conta da probabilidade de ser uma hemorragia digestiva alta. Se a colonoscopia não for possível, aí a angiografia, a cintilografia ou a angiotomografia, elas costumam ser utilizadas a depender do serviço, a depender da disponibilidade, né? A gente sabe que tem isso. A angiotomografia, com multidetectores, ela particularmente tem uma precisão de 93% e representa, nesses casos, uma boa opção. E por ser sensível ao sangramento ativo, a angiografia ela localiza, né, o sangramento e tem a possibilidade terapêutica com embolização, mas ainda com alto índice de complicações sérias, né, como tromboses ou sangramentos. E a arteriografia ela pode orientar e identificar o local do sangramento e definir o planejamento cirúrgico, além de permitir, né, opções terapêuticas quando possível, como a embolização arterial percutânea ou a infusão de vasoconstritores. No entanto, né, o diagnóstico e o tratamento por esses métodos, eles requerem uma hemorragia mais volumosa. E aí, um eletrocardiograma também nesses pacientes, né, com uma doença arterial coronariana. Deve-se ainda colher, né, nesses casos, a história pregressa, né, investigando o início e a duração dos sintomas, além de doenças associadas ou não, né, aos sintomas existentes. E é importante determinar se já houve um episódio de hemorragia digestiva antes, além do histórico de dor, de algum trauma, a ingestão ou inserção de algum corpo estranho, né? Alguma recente colonoscopia por conta de hemorragia tardia, né? Que pode ocorrer até 3 semanas após a polipectomia, por exemplo. O histórico de cirurgias, investigando a possibilidade de uma fístula aortoentérica após um enxerto aórtico. E o uso de medicamentos, né? A gente sabe que alguns eles podem predispor sangramento, por exemplo, anti-inflamatórios, não esteroidais e os salicylatos. O exame minucioso na região anal, ele pode revelar uma fonte de sangramento, né? Massas ou tumores ou fissuras ou hemorroidas externas. E o toque ele deve ser realizado em todos os pacientes. A anoscopia ela deve ser utilizada, né, também, principalmente nas mulheres, que é usada para avaliar também a região uretral e a genital externa também, para possíveis fontes, né, externas de sangramento nessas áreas. E os exames complementares, eles incluem o hemograma, esqueci. Os exames iniciais, eles incluem o hemograma, o coagulograma, tem tipagem sanguínea, exames de função renal, né, análise de sódio, de potássio, de glicose e a função hepática, que já podem ocorrer nessas análises, né. A ureia, ela pode ser elevada por fontes de sangramento digestivo superior,
por exemplo, por causa da digestão e absorção, né, da hemoglobina. E, além disso, atentar também ao coagulograma, que nem sempre demonstra, né, a queda da hemoglobina. E refletir, né, a real perda de sangue, principalmente nas 24 horas, nas primeiras 24 horas. O tratamento ele depende diretamente da causa subjacente. Seguindo aqui no nosso mapa mental, nós vemos que quando o paciente está hemodinamicamente estável, ele é encaminhado para a colonoscopia, que se for um sangramento identificado, ele tem um tratamento específico. Se não for identificado, a gente tem que identificar se o episódio é limitado, se sim é observação e se não é endoscopia. E o paciente instável, ele é encaminhado para uma reposição volêmica e também para endoscopia. Se for identificado, então é um tratamento específico. Se não, a colonoscopia. E aí, se mesmo assim não for, é um tratamento específico, né? Se for identificado. E se não for, é a angiografia. É importante, né, que seja colocado aqui que caso haja essa instabilidade hemodinâmica e tenha necessidade de uma reposição volêmica, né, ela seja através de um acesso calibroso e de preferência 2 acessos, porque enquanto um pode correr volume sanguíneo, o outro a medicação, né, tem que ser exclusivo. E com essa reposição, né, a gente objetiva o aumento da pressão sistólica acima de 80 e a oxigenação também suplementar, né, pelo menos até o resultado da oximetria e a monitorização cardíaca, né, que também são condutas no tratamento inicial. Para essa reposição volêmica, o fluido de escolha são os cristalóides, ou seja, os soros. As coagulopatias elas devem ser corrigidas também, né? Observando o INR. Se o INR ele for maior que 1,5, aí a transfusão do plasma fresco. E se as plaquetas forem menor que 50 mil, aí a transfusão de plaquetas, né? Os concentrados de hemácia ele é reservado para os casos de hemoglobina abaixo de 7, devendo esse limiar, né, ser maior nos idosos. E se não responderem a essa ressuscitação volêmica, devem receber transfusão de hemácias. E, além disso, o sangramento ele é frequentemente associado às coagulopatias de consumo. Essa coagulopatia de consumo é uma síndrome, né, clínico-patológica que a coagulação ela disseminada, a coagulação intravascular ela é disseminada e induzida por procoagulantes que entram na circulação ou são produzidos e vencem os mecanismos naturais anticoagulantes. E muitos autores, eles recomendam a realização dessa transfusão em proporção que usam de um plasma, plaqueta e o concentrado de hemácia. Se a hemorragia for grande, né, uma outra medida a ser considerada é a passagem de sonda nasogástrica. A colonoscopia ela é capaz de identificar essas fontes, né, de sangramento. E ela ainda provém uma abordagem terapêutica, em alguns casos, por meio de métodos de hemostase endoscópica. Por exemplo, a escleroterapia por injeção, a eletrocoagulação, terapias com sonda de aquecimento, a blindagem, a clipagem. E deve ser realizado idealmente dentro de 12 a 24 horas de internação. Embora os pacientes mais estáveis eles possam fazê-la ambulatorialmente. E aí, se a colonoscopia não determinar a fonte, deve-se partir para a endoscopia. A cirurgia de emergência, então, é a última opção nos casos de sangramento hemostasia endoscópica, né? Sangramento recorrente. Neste caso, dentro de 5 a 25% dos pacientes vão precisar dessa abordagem cirúrgica. As complicações, né? O intestino delgado tem, então, as malformações arteriovenosas, o divertículo de Meckel, os divertículos, neoplasias, doenças inflamatórias, úlceras e fístulas. No cólon e reto tem a diverticulose, angiodisplasias, neoplasias,
doenças inflamatórias, hemorroidas, infecção, úlceras, colite, actínica e fissuras. Aqui uma imagem, né? A cavidade oral, apresentando hematêmese, que é esse sangue, esse sangramento. O esôfago com varizes esofágicas, que é a síndrome de Mallory-Weirs. O estômago com úlceras gástricas, a gastrite por H. pylori, né, crônicas, agudas e nervosas também. O jejum, né, com pólipos, câncer, doenças inflamatórias, intestino. O ilho, com pólipos, câncer também. E o cólon aqui em cima. Cólon ascendente, transverso, descendente. Aqui umas imagens, né, da formação do divertículo. O divertículo é essa estrutura, né, que ela cresce para fora, né. Aqui a isquemia mesentérica. E essa isquemia, né, ela é a falta do fornecimento de sanguíneo para o tecido. E a gente sabe que, nesse caso, ela ocorre por uma obstrução, né, causada por um trombo, seja ele formado por uma placa de gordura ou um coágulo sanguíneo. E se tem essa falta de sangue, a gente entende que também tem a falta de oxigênio. E logo ocorre a morte celular. O plano de cuidado, então, vai ser essa reposição intravenosa através do catéter, né? Soluções de soro, providenciar amostra de sangue, a tipagem, a reação cruzada, estudo de coagulação, a notificação do banco de sangue, a identificação rápida de sinais clínicos de choque hemorrágico, como taquicardia, dispneia, despressão mínima de 40% dos pulsos finais, o volume sanguíneo, a hipotensão, a pele fria e pegajosa. A perda do volume circulante, né, de 30% a 40%, pressão arterial baixa, um enchimento capilar lento e a oligúria, que são os casos que tem que ser identificados, né, rapidamente. A instalação de catéter intra-arterial para fornecer os dados mais confiáveis da pressão arterial, a baixa perfusão tissular e o choque requer uma reposição volêmica. A orientação, né, para o paciente, né, orientação para que evite os esforços para defecar, levantar peso e manter períodos prolongados na posição em pé. Orientar o paciente a regular a função intestinal por meio da dieta, exercícios, medicamentos, conforme apropriado. Auxiliar o paciente a identificar atividades específicas que desencadeiam episódios de prolapso retal no passado. Monitorar quando há incontinência fecal. Monitorar o estado de prolapso retal. Posicionar o paciente em decúbito lateral com os joelhos elevados na direção do tórax, quando o reto estiver em prolapso. Devemos também orientar o paciente a permanecer em decúbito lateral para facilitar o retorno do intestino para o reto naturalmente. E o paciente deve realizar a mudança em decúbito recomendada a cada 2 horas, evitando essa posição em decúbito dorsal devido ao prejuízo causado. A gente deve realizar técnicas para deixar o paciente mais confortável. Tem a questão da gente ofertar ao paciente nosso acolhimento, né? Demonstrar empatia pelo paciente, essa oferta da compaixão, da afetividade. Realizar os analgésicos para alívio da dor. É uma dor que ela é muito incômoda, né, e persistente. O aproveitamento de um relacionamento confiante, aquele vínculo enfermeiro-paciente, ele tem que ser estabelecido. A criação de um ambiente calmo, a criação de uma sensação de conforto geral, a mudança de posição, porque essa posição, quando há essa variação, o desconforto tende a diminuir. As mudanças de posição, a distração, né, para desviar a sua atenção da dor. Então o paciente ele tem que interagir, ele tem que ter algum outro foco além da dor. A alteração da condição do estímulo, as técnicas de modificação comportamental, inclusive nesses casos o enfermeiro ele deve contar, né, ele pode contar com a ajuda de psicólogos, às vezes um nutricionista,
outros profissionais da equipe multidisciplinar. A promoção, né, da autoconfiança desse paciente, o estabelecimento de uma boa comunicação, né, empatia e o apoio emocional ao doente e à família. Aqui as nossas referências e muito obrigado a todos pela atenção.